A paz do Senhor. Glorifico a Deus por mais esse segundo período. Demoramos um pouquinho mais para começar. Fizemos um pequeno café para as mães, mas também eu estendi o primeiro período um pouco mais. Estamos meditando no tema da ansiedade, o subtema cuidado de Deus. Nós frequentemente não observamos o cuidado de Deus. Nós não observamos a presença dele apenas quando aparentemente ele nos falta. Quando aparentemente ele não está junto conosco, quando um revés acontece. Quero convidar você a observar como Deus cuida de você. Todos os aspectos. Coisas que a gente não sabe o que vai acontecer ou o que irá acontecer, ou o que iria acontecer, e ele simplesmente, Deus, ele elimina a situação, criando uma outra situação. Você se atrasa, não é o caso do Alice, claro, né? Fora o Alice, entendeu? Se atrasa em alguma coisa, e aí você fica irado porque você entende que parece que você não programou direito, a coisa saiu do seu controle. Na verdade, o controle maior sempre é o controle de Deus. Uma história interessante conta do detetive Sherlock Holmes, que é conhecido, se não por todos, pela grande maioria. Ele era um advogado, era um detetive da Inglaterra antiga, e ele tinha um ajudante dele que era chamado Dr. Watson. Watson é frequentemente retratado de forma errônea como uma pessoa atrapalhada. Então tem a figura de Sherlock Holmes como aquele inteligente, e o Watson, aquele lá que está sempre atrapalhado e não consegue entender. E aí eu vou relatar para vocês um pequeno diálogo que houve entre eles, que diz assim, começando pelo Holmes. Watson, você vê, mas não observa. A diferença é clara. Por exemplo, você tem visto frequentemente os degraus que conduzem ao corredor da sala, certo? Ele fala, sim, eu tenho frequentemente observado os degraus. E aí o Holmes pergunta para ele, quantas vezes você fez esse tipo de observação? Aí ele falou assim, mais ou menos umas 100 vezes. E aí ele perguntou, e quantos degraus são? Quantos? Eu não sei. Aí está. Você olhou, mas não observou. É exatamente esse ponto que eu desejava chegar, diz Sherlock Holmes. Pois bem sei que são 17 degraus, porque não só vi, como também observei. Provavelmente muitos de nós desconhecemos quantos degraus subimos dia após dia, agindo como Watson. As situações que você faz de uma forma comum, natural, todos os dias. Acorda, vai escovar dente, você cumprimenta o seu cônjuge, o seu filho, você liga a luz, você checa para ver se a internet está conectada, se alguém mandou um e-mail, sei lá. São coisas que a gente faz de uma forma natural. E a gente começa a não reparar nos detalhes. Sendo que esses detalhes são muito mais importantes do que o conjunto como um todo. Estamos aqui na nossa igreja, entendeu? Nós estamos aí 5 meses, talvez quase 6 meses com o nosso ar-condicionado. Você talvez não olhe mais para ele. Ou não, você só lembre quando está calor. Mas ele está aí. Entendeu? Ele está aí. E nós temos que começar a observar as coisas com um pouco mais de detalhe na nossa vida, porque assim fazendo, nós observamos o cuidado de Deus. Uma blusa, estava aqui, a dona Sônia, apesar de todo mundo estar com frio, ela estava com calor, entendeu? Está com calor, entendeu? É só tirar a blusa. O problema é se você não tem. Como é que você passa o frio, entendeu?
Então, nós temos que olhar para as nossas vidas, para as coisas que acontecem na nossa vida com um pouco mais de detalhes. Sherlock Holmes, ele fala algo a respeito do que Jesus também fala. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do verso 25 ao 34, mas cada um leia 2 versículos, por favor. Começando pelo Nicolas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais, muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vós inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia do seu próprio mal. Como nós temos falado, você tem que sempre observar as situações dentro do ponto de vista bíblico e do ponto de vista humano. A preocupação de Sherlock Holmes é que aquele homem não estava observando os degraus que ele subia e descia todos os dias. Mas será que isso é algo importante para nós nos preocuparmos? Será que eu tenho que olhar para essas coisas de uma forma sabendo o que está acontecendo ou simplesmente, como Jesus está falando aqui, é a condição de você dar o valor necessário a cada situação? O importante não são os degraus das situações, e sim o que está por trás dessas situações. Nessa passagem, Jesus aborda diretamente a questão da ansiedade, dizendo-nos como devemos agir e por quê. Ele não só fala como nós devemos agir, mas também por que nós devemos agir dessa maneira. Como Sherlock Holmes, ele diz que precisamos dar uma boa olhada no que está à nossa volta e observar ou refletir sobre o que está por trás daquilo que vemos. Eis o que Jesus nos ensina a ponderar se quisermos nos libertar da ansiedade. Como nos libertar da ansiedade? Não vos inquieteis. O que é? Você está quieto, você se inquieta, você deixa de estar quieto em relação a uma situação que não necessariamente você tem que se preocupar com isso. Então eu posso agora entrar na minha cabeça e falar assim, poxa, será que eu fechei a torneira lá da minha casa? Será que ou não? Sim ou não? E será que eu tenho aqui o carro? Algumas preocupações, elas são simples de serem sanadas. Mas a gente tem que olhar para a condição maior. E nós não trabalhamos o Salmo na semana passada, não trabalhamos essa semana, mas na semana que vem, se Deus assim o permitir, a gente retoma, tá? Mas ele fala, eu estava com o versículo na cabeça, em vão... Trabalham se edificam. Não. Se Deus não guardar a cidade, Em vão trabalham. em vão trabalha de Deus. E a outra?
Se Deus... Se Deus não edifica a sua casa... Não, esse ele já falou. Se o Senhor não edificar a casa, Não, esse já foi falado. se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha sentinela. É, ao contrário, mas tudo bem. Entendeu? Em vão vigia sentinela. É. Por que vocês sabem? Não, por que vocês sabem isso aí quando eu perguntei? Porque decorou, você se esforçou. Entendeu? Quando você tiver numa situação de angústia e necessidade, você vai trazer esse versículo à tua tona e você aplica na sua vida. Então você tem que olhar para a situação, ela não pode ser descartada, mas você tem que sempre olhar para a condição maior. Então eu vejo essa situação trágica que nós estamos vivendo, mas você tem que olhar para uma situação maior. O que é aqui? Por que isso aconteceu? Qual que é a motivação disso? Porque nós temos atrás de tudo isso a figura de Deus. Não é o diabo, é Deus. O que Deus quer com isso? E aí eu vi muitas pessoas refletindo nas suas vidas. Eu quero ver por quanto tempo vai durar isso e qual a eficácia disso. Qual a eficácia disso? Dessa tragédia, dessa questão, dessa dor nas nossas vidas. Olhei lá na igreja lá, acho que foi ontem, o Felipe foi lá e postou um texto bem legal que ele fez. Foi sexta. Ele postou um texto, acho que foi sexta-feira, e eu falei para ele assim, faz um rio disso, um rios disso. Ah, vou fazer. Fez? Não. Perdeu a oportunidade. Ainda está em tempo. Entendeu? Tá lá. O que a gente tem que entender é que as situações elas estão aí para nos moldar no jeito que Deus quer que a gente seja. Porque senão a situação ela passa, a gente aparentemente aprendeu alguma coisa e na verdade não aprendeu nada. Sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer você passar por uma coisa novamente para que você aprenda, porque Ele quer que você aprenda. Independente do que quão trágico seja. Eu não estou trazendo uma palavra de maldição que isso volte a acontecer para você aprender nada disso. Entendeu? Mas nós temos que entender que nós estamos sujeitos a situações como essa e que nós temos que ponderar nessas situações porque nós estamos tendo a oportunidade de mudar. Jesus nos ensina a ponderar se quisermos nos libertar da ansiedade. Como Sherlock Holmes, ele diz que precisamos dar uma boa olhada no que está à nossa volta e observar ou refletir sobre o que está por trás daquilo que nós estamos vivendo. A ordem imperativa para a gente se libertar da ansiedade é não vos inquieteis. Uma frase que é repetida com frequência e que constitui o ponto central dessa passagem. O Senhor está insistindo em uma ordem, Ele não está pedindo, Ele está ordenando. Com relação à ansiedade, Ele fala, pare e desista de ser ansioso, baseando-se no cuidado supremo de um Deus amoroso e onipotente. Cuidado de um Deus amoroso e onipotente. Se eu sou um filho e realmente eu tenho essa certeza, as bênçãos do Senhor são sobre a minha vida. Bênçãos do Senhor não quer dizer um bolo com chantilly. Pode ser uma taça de uma coisa amarga, porque é aquilo que nós precisamos. Nós, cristãos evangélicos, temos a mania de achar que bênção é sempre relacionada a algo saboroso, feliz e delicioso, e não é. Se uma pessoa está com uma dificuldade física, com uma infecção na perna, no braço, e aquele braço e aquela perna tem que ser amputado para que você continue vivendo, apesar de ser amargo, é uma bênção na sua vida você perder aquele negócio. Tanto que Jesus fala, é melhor se você vê que o teu olho está te escandalizando, é lógico que não é uma coisa literal, é uma figura de linguagem, é melhor você arrancar, imagina você entrando com a sua mão no seu olho, arrancando ele, é melhor você entrar sem um olho na eternidade, do que entrar com os dois olhos no inferno. Então nós temos que começar a olhar para as coisas que acontecem na nossa vida e buscar um sentido maior. Por que que eu estou com esse trabalho? Por que que eu estou com 2 lojas? Por que que eu hoje estou trabalhando com embalagens ou porque a minha carreta quebrou? Por que as coisas estão acontecendo? Tem uma motivação por trás.
E se a gente não percebe essas motivações, essas coisas, elas simplesmente passam como uma coisa vazia. Com o que nós nos preocupamos? Já disse para vocês, preocupação é uma palavra que é composta da palavra pré e ocupação. É ocupação prévia com algo. A preocupação, ela é viável desde que você tenha gerência sobre aquilo que vai acontecer. Então, quando você vai receber o seu salário, você vai fazer uma previsão, é uma visão prévia, previsão daquilo como você vai gastar. Você olha para os seus gastos, então estou aqui com 2 contas de água e luz da igreja. Então eu tenho que me preocupar como eu vou pagar isso, tem uma data de vencimento. Mas eu não vou me preocupar aqui se eu vou ter recursos para isso ou não, a menos que eu utilize os recursos da casa do Senhor de uma maneira irreverente. Por isso que dificilmente você vai ver eu usando, eu sempre cito esse exemplo. A nossa falecida irmã Vione, né, que foi uma das fundadoras da nossa igreja, ela falou assim, pastor, que vontade de que a nossa igreja possa mandar o senhor lá para Israel. E eu falei para ela, se você me vê usando dinheiro, 4, 5, 6 mil reais, 10 mil reais, para ir para Israel com o dinheiro da igreja, vá para outra igreja. Porque não é algo da minha mentalidade. O zelo, o cuidado em relação às minhas coisas e às coisas do Senhor. Todos temos de admitir que a excessiva preocupação é uma tentação nas nossas vidas. Então eu começo a pensar sobre o ano de 2026, 27, 28, a minha aposentadoria, e se você tiver um planejamento, não há problema, para você se preocupar com aquilo e você deixar de viver o hoje. A preocupação, ela rouba o nosso dia de hoje. O que vai acontecer, a Deus pertence, eu faço a minha parte. Para muitos, a preocupação é um passatempo. Para muitos, um passatempo favorito, pois pode ocupar os pensamentos de uma pessoa por boa parte do dia. Eu vejo muitas pessoas nessa condição. A pessoa fica o dia inteiro preocupada e não faz absolutamente nada. E a minha irmã, ela vai ouvir, eu sempre falo em relação a isso, ela para mim, ela brinca comigo e fala assim, esse estudo é para mim, ela fala. Entende? Eu falo, se você gastar a sua energia na preocupação, você não resolve nada. Ela chegou para mim e falou assim, poxa, precisa fazer um empréstimo assim, assado, tal. Eu falei, para quando que é? Ah, é para dia 10. Faltava 20 dias, 15 dias. Eu falei assim, mas vamos tentar resolver isso hoje. Não precisou. Resolveu tudo. E ela me ligou e falou assim, Deus supriu. É assim que Ele faz. E se nós gastamos a nossa energia naquilo que é uma preocupação, a gente deixa de se ocupar com o problema, com a situação de hoje, a gente deixa de amar os nossos entes queridos, a gente deixa de fazer aquilo que realmente deve ser feito no dia. Entretanto, a ansiedade impõe um tributo pesado e muito além da necessidade de evitar seus efeitos psicológicos e fisiológicos. O fato é que Jesus ordenou que nós não a sintamos, deixando claro que se fizermos estaremos pecando. Entenda que é uma luta entre a carne e o espírito. É algo que vai durar toda a nossa vida. Desde agora até o arrebatamento, até o fim dos tempos, nós vamos nos preocupar. Nós vamos ficar ansiosos em relação a uma situação. E Deus fala, não fique ansioso. E é questão de você começar a trabalhar a calma no seu coração. O cristão que age dessa forma está, na verdade, dizendo, Deus, eu sei que tu diz em tua palavra que eu estou seguro, que eu estou protegido, que o Senhor cuida de mim, mas eu não estou seguro de que você possa me livrar dessa situação. É o mesmo contexto do dízimo e oferta. Todos vocês já passaram por isso, porque eu já falei com isso. Talvez eu não tenha feito essa dinâmica só com o Carlos e com o Esther, mas acho que com o Alice eu fiz, com o Nicolas eu tenho certeza, com o Felipe eu tenho certeza, com o André eu falei e fiz isso. A questão de que domingo é o dia do Senhor. E aí eu desafiei na época, falei assim, deixa de trabalhar e no outro mês trabalhe e compare as duas situações. E por que se para? Porque o racional mostra que Deus ele abençoa, e nós já vimos também em outro salmo que nós decoramos, que Deus cuida daqueles enquanto
Você entende que eu estou pedindo para você decorar o salmo, para você exatamente ter essa resposta na ponta da língua, assim, ó. Entendeu? Você vai começar a olhar para situações aí. Foi interessante, entendeu? Porque muitas vezes em casas, o que é sarmo? Não, sarmo, não é salmo. Muitas vezes em casa de ferreiro, espeta de pau. E aí, como todos têm pego o embalo, entendeu? Da parte aí de marketing, que começa com o Felipe, com o Nicolas, aí depois se expandindo. Na verdade começou com a Vânia, né? Essa questão do marketing. E aí a Rô entrou nessa, e aí ela começou a fazer cesta de café da manhã e tudo mais. Quando foi ontem ou sexta, uma pessoa ligou para ela e falou assim, eu preciso de uma cesta. Para que dia? Domingo. Que horas? 8:30 da manhã. E ela olhou para mim e falou assim, o que eu faço? Eu falei assim, você que sabe. É você quem sabe. Entendeu? Você toma a sua decisão. Entenda que eu sou consultivo em algumas situações também na minha casa. E aí, daqui a pouco ela veio com a cara meio baixa, assim, falou assim, eu falei pro cara que eu entrego para ele até sábado. Falei, graças a Deus, porque senão eu ia bater tanto no Chico como no Francisco, porque você ia apanhar também, entendeu? Porque eu ia falar de altar, não dela especialmente. Mas eu ia falar da situação e a pessoa ela se constrange. A questão do dízimo ou do dia do Senhor, ela tem a ver com essa confiança. Eu posso fazer, e eu testemunhei com vocês há 15 dias atrás, em que eu decidi fazer um negócio no dia do Senhor, tem uma pancada de R$4.000. Eu falei, olha, entendeu? O meu exemplo está aí, entendeu? Quer seguir esse caminho errado? Você segue, entendeu? Mas você sabe que tem consequências. Então, nós somos colocados à prova todos os dias. A palavra de Deus diz que nós somos apresentados aos leões todo dia, como cordeiras levadas ao matadouro. E é exatamente essa questão de eu decidir entre a minha vontade e a vontade do Senhor. A ansiedade é uma desconfiança grave do poder e amor de Deus. E apesar da sua falta de sutileza, nós incorremos nela com facilidade e frequência. É só você precisar de alguma coisa a ser resolvida que você já fica ansioso. Entendeu? Fica ansioso. Há uma palavra em inglês que chama-se worry, W-O-R-R-Y, que tem como tradução a preocupação ou ansiedade. Ela vem de um inglês antigo que significa uma coisa um pouco mais difícil, mais complexa. Quando nós lemos as palavras das Escrituras Sagradas, ou quando nós meditamos numa versão em hebraico, você vai ver o peso da coisa. Então, quando a gente fala não matarás, se você pegar uma versão grega ou uma tradução em hebraico daquele mesmo texto, você vai ver que tem um peso muito mais forte. O hebraico ele tem várias características da palavra matar. E ele vem trazendo todo o escopo do culposo até o doloso, com requintes de crueldade, naquela versão que está sendo falada. E a gente lê só como matar. Tanto que pessoas acham que se você matar uma formiga, você está quebrando um dos mandamentos. Mas é isso. Porque a pessoa não entende o sentido. Essa palavra worry, que quer dizer ansiedade, ansioso, ansiedade ou se preocupar, ela tem uma condição, na tradução antiga, muito mais pesada, que é de sufocar ou estrangular. É você tirar o ar da pessoa. É você estrangular ela e deixar sem que a própria corrente do sangue no pescoço não passe. Então é uma coisa que age dessa maneira nas nossas vidas. A ansiedade, ela é algo que, se você permite que ela controle, ela governe, ela leva a situações destrutivas. Ela faz com que você tome decisões muitas vezes irracionais. Porque você começa a gerir no seu coração uma retroalimentação, alimentação daquilo que é errado. Por isso que a palavra de Deus diz, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Porque se você permite que a tua mente
ela começa a criar cenários, ela vai criar cenários cada vez mais reais, que é aquele exemplo da aula antes do intervalo, daquela moça em que as pessoas começaram a induzir mensagens e pensamentos a ela, em que ela começou a entender aquilo como se fossem verdade. Eu começo a olhar, falo, poxa, o Pedro não veio hoje na igreja. Eu acho que é porque ele está indo para outra igreja. Ele está falando mal de mim. Porque não sei o que. Você começa a criar coisas. E quando eu encontro o Pedro, às vezes não é nada disso, eu vou tratar ele segundo aquilo que está no meu coração, que eu construí. Isso acontece demais entre casados, entre pais e filhos. Em que você dá um comando para a pessoa e você acha que a pessoa não fez por causa disso, daquilo, e vai longe. Na igreja acontece isso. Eu peço para a pessoa fazer uma coisa, a pessoa faz, eu esqueci de cumprimentar ou de falar uma coisa. Poxa, o pastor não está nem aí para mim. Ele não me ama, ele não dá atenção. Tem pessoas que já passaram, e o Alice postou lá a foto lá do passado da nossa igreja, a maioria ali não está mais. Às vezes eu lembro de um rapaz, logo no começo da nossa igreja, em que eu sempre mandei os devocionais, né? E eu faço sempre cadenciando, né? Você percebe que dentro da minha leitura, eu estou fazendo 2 leituras, estou fazendo o Antigo Testamento com a Ingrid, e estou fazendo o Novo da minha. Então, quando desconecta da gente não ler, eu não leio lá para ler aqui, e aí meu devocional é no Novo ou é no Antigo. E naquele dia, o rapaz ele tinha faltado 2 semanas. E naquele dia, o texto de Lucas dizia, acho que era de Lucas, que dizia assim: me espanta que você tenha se desviado tão rapidamente da palavra do Evangelho. E aí o cara, ligou para mim bravo. Pastor, você escreve isso só porque eu faltei 2 domingos, não sei o quê, como se eu tivesse... Ele já começou a metabolizar no coração dele que a falta dele ia ser cobrada por mim, ia ser cobrada, então ele já se altamente justifica pensando que eu estava cobrando ele de uma forma indireta. Não tinha nada a ver. Ele não conseguiu nem parar para pensar que eu faço uma leitura cadenciada. Se ele fosse olhar, ele ia ver que a meditação anterior tinha sido em capítulo anterior de Lucas. Era uma sequência que estava acontecendo, que é a bênção da pregação expositiva. Eu não vou fazer alguma coisa que eu estou falando porque é o momento. Não. Eu posso trazer uma ilustração, mas a palavra que eu vou trabalhar hoje é o texto tal, está lá, é batismo de... Eu já avisei na semana passada. Nós trabalhamos do verso 13 e 14, depois temos que trabalhar o verso 15, 16 e 17. Não é porque a Ingrid está fazendo uma coisa errada, não é porque a Júlia está fazendo alguma coisa, não tem nada a ver. É o texto que vai ser falado. É você mesmo, Júlia. É você. Nem entendeu o que eu estou falando, mas tudo bem. A origem da palavra worry para preocupação, em vez de preocupação e sufocar e estrangular, é apropriada, uma vez que ela realmente sufoca a mente, que é o centro das nossas emoções. As nossas batalhas, elas ocorrem na nossa mente. A palavra sugere ainda a noção de um ataque de pânico e descontrole. Como vemos, não somos muito diferentes daqueles a quem Jesus falava. Eles se preocupavam o que iriam comer, o que iriam comer e o que iriam vestir. Quando a gente vê a condição de Jesus Cristo, ele alimentando as pessoas, naquela multiplicação, naquela primeira multiplicação dos pães, e logo depois a segunda, as pessoas queriam fazê-lo rei. Mas eles queriam fazê-lo rei por quê? Porque eles estavam encontrando alguém que dava para eles o quê? O que comer e o que beber. Então eles estavam pensando, olha, o que é realmente importante, esse homem ele está me suprindo, vamos fazer ele rei? Porque eu fazendo ele rei, o que vai acontecer? Ele vai me suprir das minhas necessidades e eu não vou ficar mais o quê? Ansioso. Eu não preciso me preocupar mais. Por que as pessoas elas almejam o funcionalismo público? Porque elas acham que elas vão estar a partir dali o quê? Seguras. Acaba sendo um ídolo. Pois é, entende? Que as coisas elas mudam e a gente tem visto isso na história. Então, década, acho que foi de 80, não sei, em que o Collor foi lá e congelou a poupança. Nunca tinha sido congelada a poupança. Nunca. Em toda a história do Brasil, nunca foi. Naquele dia, ou foi.
A Rô trouxe o ponto correto. As pessoas elas acham que elas estão seguras dentro do emprego público. E aí o pessoal do Correio, você está vendo as notícias, eles estão com salários atrasados, eles vão ter uma redução de jornada com uma redução de salário, eles vão ter as férias, que é um direito constitucional, tolhida, ser jogada para o outro ano, se forem pagos, e estão com o processo de demissão voluntária. Mas cadê a segurança? Não era seguro? Se você colocar a sua segurança no que você tem, você já era. Eu volto a dizer, eu quero que você seja muito próspero. Quero que você seja próspero. Mas se você colocar a sua confiança na sua prosperidade, entende? Se você começar a decidir, aí eu volto a trazer aquela história, né? Quando o Alice ainda estava pensando em adquirir outra loja, a pessoa ela foi lá e trouxe aquela palavrinha do inferno para ele. Falou assim, mas saiba que o dia que fatura mais é o domingo. Se você trabalhar o domingo, você não precisa trabalhar de segunda a sexta. Segunda a sábado. Entendeu? Ele pode pegar, e eu não estou duvidando disso. Aí o que Deus faz? Ele prepara uma situação tal que o Alice, enquanto ele está bem, entendeu? Tudo certo. Em que a Ingrid está lá cuidando, ajudando ele, está tudo certo. Mas e se ele precisar de um recurso de 5 mil reais assim, ó? Aí vai vir a mente. Será que se eu trabalhar e tirar só esse domingo, só um, esse só um é o suficiente para mostrar que ele não confia no Senhor? Não entende? Então é a hora de você decidir. Então, quando Abraão ele foi colocado à prova, havia a figura do seu filho, seu único filho, Isaac, que queria assumir a linhagem dele, os bens dele. E Deus vê que o coração de Abraão estava sendo tendencioso o quê? A olhar para Isaac. O que Deus faz? Me dá o seu Isaac. E se Deus pedir o seu Isaac? É por isso que você não tem como antecipar essas situações. Mas você pode zelar, entendeu? Para que elas não cheguem a situações como essa. Não espere que Deus tenha que pedir o seu Isaac para você fazer o que tem que ser feito. Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos pela tua graça e pelo teu amor. Agradecemos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Somos ansiosos, temos, Pai querido, essa grande dificuldade no nosso coração. Quero pedir, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa conceder da tua graça e do teu amor, que nós possamos cada vez mais aprender a confiar em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.